Olá, adoradores! O salmo de hoje é o Salmo 79 e ele foi escrito depois que Jerusalém foi invadida pelos exércitos da Babilônia. Esse evento foi tão traumático e ao mesmo tempo tão importante para a história judaica que é descrito 4 vezes nas Escrituras. Como este salmo é atribuído a Asaf, provavelmente trata-se de um outro Asaf com o mesmo nome, como eu já mencionei antes, uma vez que o Asaf mais conhecido na Bíblia serviu no templo durante os reinados de Davi e Salomão. Outra possibilidade é que o nome de Asaf foi perpetuado entre os músicos do templo e ele teve seu nome afixado a muitos salmos produzidos pelo grupo de músicos, uma vez que seus descendentes serviram até o reinado de Josias. Asaf começa mencionando que as nações invadiram o reino de Judá e sua capital, Jerusalém. Na realidade, o exército que conquistou Judá e destruiu Jerusalém estava sob o comando do rei da Babilônia. Mas as nações vizinhas, Amon, Moabe e Edom, ficaram extremamente satisfeitas com essa tragédia no meio do povo de Israel. Elas debochavam, escarneciam e zombavam deles. O cenário era de destruição. Muitos entre o povo estavam mortos e os seus cadáveres estavam a céu aberto, à mercê das aves de rapina e das feras. Não ser sepultado era uma das piores humilhações para um israelita. Era como se a pessoa tivesse morrido como uma pessoa não amada, sem importância, descartada como um animal. E um detalhe a ser observado aqui é que Asaf identifica o Senhor com essa situação. Ele diz: tua herança, teu santo templo, teus servos, teus santos. Em meio àquela catástrofe, Asaf fez a pergunta que todos nós fazemos diante do sofrimento: até quando, Senhor? Mas o fato de questionar não fez Asaf perder a fé. As perguntas dele foram dirigidas diretamente a Deus. Não era fácil apegar-se a uma relação especial com Deus, fazendo parte de uma nação aparentemente abandonada por ele, por ter desprezado os constantes avisos dos seus profetas. Mas a fé do salmista resistiu àquela tensão e não foi tomada por nenhum traço de dúvida, tanto que ele compôs este salmo. Períodos difíceis assim funcionam como um teste para o triunfo da confiança. A boa notícia era que a ira ou o furor de Deus não duraria para sempre contra o seu povo. Ele usou os profetas para predizer que o julgamento viria, mas também falou da restauração que se seguiria. O povo de Judá estava sofrendo a destruição de toda a sua civilização política, econômica, social e religiosa. Era o resultado do acúmulo de pecados das gerações anteriores, não tratados, não confessados e não abandonados. Asaf falou em nome dos sobreviventes exilados, humilhando-se diante de Deus. Eles não podiam negar que haviam pecado, mas ainda podiam implorar o perdão para que as misericórdias de Deus logo os alcançassem. De uma maneira sábia, Asaf apelou para a glória de Deus em sua oração por ajuda. A glória de Judá e de Jerusalém havia sido destruída, mas Deus ainda poderia agir em favor do seu povo para a sua própria glória. Quando o salmista pediu perdão pelos pecados do povo, o templo e o altar já estavam destruídos. Os sacrifícios normais seriam impossíveis de serem realizados. Ele então procurava uma expiação maior para os seus pecados que só o próprio Deus poderia providenciar. Outra atitude de Asaf foi fazer um apelo ligeiramente diferente, ainda visando a glória de Deus. Naquele tempo, a vitória de uma nação era a prova de que os seus deuses eram mais poderosos do que os deuses do inimigo, de modo que a Babilônia e outras nações zombaram do povo de Judá, perguntando: onde está o teu Deus? Por isso Asaf pediu a Deus que silenciasse aquelas nações, agindo como vingador de sangue do seu povo.
Só para lembrar, o vingador de sangue era o parente mais próximo de uma pessoa assassinada. Era seu direito e dever fazer justiça contra o assassino se o encontrasse fora de uma das cidades de refúgio. Asaf considerou a miséria de muitos dos seus irmãos judeus que estavam prisioneiros na Babilônia, pedindo a Deus que ouvisse os seus gemidos e agisse em seu favor. E que Deus tratasse as nações vizinhas com justiça, devolvendo seu deboche, escárnio e zombaria em 7 vezes mais, ou seja, em grande medida. O profeta Jeremias havia predito que Deus julgaria a Babilônia por seus pecados. E se Asaf sabia dessas profecias, estava simplesmente pedindo a Deus para que cumprisse a sua palavra. O interessante no agir de Deus foi que ele escolheu a Babilônia para disciplinar o povo de Judá por causa dos seus pecados. Mas os babilônios se alegraram com isso e se excederam na sua crueldade, e por isso também seriam punidos pelo Senhor. Depois de orar por resgate, proteção e vingança, Asaf terminou seu cântico mostrando sua clara dependência de Deus. Ele reconheceu que, apesar de tudo, Deus ainda era o grande pastor sobre o seu povo e eles ainda eram as suas ovelhas. E como suas ovelhas, eles dariam graças e louvores tanto naquele momento difícil como também no futuro. Asaf estava cheio de fé e vislumbrava um futuro brilhante, quando o povo de Deus o louvaria mais uma vez com todo o coração e com novas lembranças dos feitos do Senhor. Quando o cativeiro da Babilônia terminou, 70 anos depois, alguns dos descendentes de Asaf encontravam-se no meio do povo que voltou para Judá e para Jerusalém, de modo que essa última parte do cântico de Asaf se cumpriu. Uma nova geração se levantou, louvando e dando ação de graças ao Senhor, o Deus de Israel. E no Salmo de amanhã, vamos ver Asaf orando pelas tribos do reino do norte de Israel, embora ele fizesse parte do reino do sul. Essa atitude de Asaf vai nos ensinar que, mesmo diante da divisão, devemos continuar orando uns pelos outros, sentindo a dor uns dos outros. Não perca mais esta reflexão aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!